Quando nós realizamos os ciclos de reprodução assistida, a gente está lidando com um hormônio e nós causamos iatrogenicamente um aumento dos níveis de estrogênio e níveis de progesterona. Além disso, nos protocolos de reprodução assistida, a gente utiliza muitos análogos do GnRH e eles causam um distúrbio do ciclo ovulatório normal, com certeza muito mais com os agonistas do GnRH que eram usados antigamente com o ciclo longo. A gente não sabe ao certo qual que é o impacto do antagonista nesse distúrbio do ciclo menstrual e até mesmo o trigger. Mesmo se a gente fizer o trigger com HCG, que teoricamente poderia dar um suporte para uma suposta gravidez, a gente sabe que a gente pode estar causando um distúrbio do eixo hormonal normal, do ciclo ovulatório normal. Onde que ocorre esse distúrbio com todo esse manejo medicamentoso que a gente faz no ciclo de reprodução assistida? Na liberação das gonadotrofinas pelo hipotálamo hipófise. Então, quando a gente está estimulando a paciente, a gente vai causar um distúrbio da liberação adequada dos picos de LH e para manter o corpo lúteo funcionando, a gente sabe que infelizmente os ciclos eles vão estar causando aí um prejuízo na liberação das gonadotrofinas e você vai ter uma diminuição da produção do HCG por essas pacientes até que venha a gravidez e aumente o HCG, que vai estar aí ajudando na manutenção do corpo lúteo que foi formado e aí a gravidez por conta própria anda sozinha. Eu trouxe aqui então uma revisão sistemática e meta-análise da Cochrane de 2015, que avaliou 5 ensaios clínicos randomizados, comparando você fazer o suporte de fase lútea para pacientes que dispararam a ovulação com HCG com progesterona versus placebo. Você tem aí um benefício de 77% nas pacientes em manter gravidez e hoje em dia seria até antiético você fazer um ciclo de fertilização in vitro e não dar suporte de fase lútea para a paciente pensando em ela conseguir estar engravidando. Então hoje não dá mais para fazer progesterona versus placebo. A grande questão é que os ciclos de fertilização in vitro eles não são únicos. A gente pode disparar a ovulação, fazer o hiperestímulo ovariano para o crescimento multifolicular e disparar com HCG, a gente pode estar disparando com um agonista do GnRH, a gente pode estar induzindo um ciclo monofolicular ou de repente até essa paciente ter um ciclo ovulatório natural, ou de repente a paciente pode fazer um ciclo completamente artificial com um embrião congelado para preparo e recepção do embrião. E pensando num cenário ideal, quando você vai falar, poxa, qual é o suporte de fase lúteo mais adequada? As pacientes que deveriam ser avaliadas são as pacientes que têm embrião congelado, porque aqui o ciclo é completamente artificial. Então você vai dar o estrogênio, você pode comparar uma dose contra outra para o crescimento do endométrio, você vai querer comparar progesterona via vaginal com progesterona via oral, muito melhor comparar aqui, porque você está tirando qualquer produção endógena que essa paciente tenha num ciclo que foi disparado com HCG. Mas infelizmente o peso das publicações nessa área acontece em pacientes que fizeram ciclo de transferência fresco. E eu trouxe como introdução, antes da gente começar a discutir a questão do suporte de fase lútea, um estudo que me deixou um pouquinho desconfortável quando foi publicado. Então, em 2017, a Helena Labarta, do grupo do IVE, eu não sei se ela é de Valência ou Barcelona, eles fizeram um estudo prospectivo avaliando 211 mulheres receptoras de óvulos, que fizeram o ciclo com um preparo endometrial. Como elas fizeram o ciclo? Preparo completamente artificial com estrogênio via oral, mais a progesterona, 800 mg por dia via vaginal. Eles começavam então, no dia que a doadora coletou óvulo, eles começavam à noite com 400 mg via vaginal, aí a partir do dia seguinte, 400 mg de manhã, à noite, e assim vai, até chegar no estágio de blastocisto e fazer a transferência. E isso me deixou um pouquinho desconfortável porque é o protocolo que eu aprendi a usar e que eu uso desde sempre. E o que eles publicaram nesse trabalho? Que no dia da transferência do embrião em blastocisto, eles dosaram a progesterona. 25% das mulheres, nessas dosagens de progesterona, tinham os níveis abaixo de 9,2. E nesse grupo de mulheres, a taxa de gravidez em curso foi menor, significativamente, estatisticamente significante, do que os outros grupos que tinham a progesterona nesse dia mais elevado.
Quando eles fizeram regressão logística para avaliar o impacto de várias outras características, então volume endometrial, idade, IMC, independente do p-valor, quando eles fizeram a regressão logística, eles viram que o único fator que estava realmente impactando na taxa de gravidez em curso dessas pacientes era a progesterona sérica. E, apesar de não ser uma curva ROC das mais sensacionais, né, porque a área sobre a curva passa um pouquinho aqui dos 50, eles conseguiram estabelecer que se a progesterona está acima de 11, a taxa de gravidez em curso seria aproximadamente 55%, a progesterona abaixo de 11 teria uma taxa de gravidez de 35%. E o que eu fiquei desconfortável é que eu não dosava progesterona antes de transferir embrião para as minhas pacientes, né? E por que disso? Já tem estudos clássicos, ninguém fazia muito isso no mundo, mostrando que quando você usa progesterona via vaginal, você tem a primeira passagem uterina da progesterona. E que os níveis que você tem de concentração de progesterona no útero não refletem o nível de progesterona que você tem correndo na corrente sanguínea. Só que não é o que esses achados, esse estudo demonstrou pra gente. E aí levanta aqui um ponto de interrogação sobre o que a gente tem, qual o tipo de cuidado que a gente tem que tomar com o suporte de fase lútea ou não. Então, na aula, os objetivos que eu tentei separar é como a gente deve fazer o suporte de fase lútea em pacientes que disparam o ciclo com HCG, como a gente deve fazer o suporte após o trigger com agonista, quando pensa-se em transferir a fresco, como poderia ser feito, então, o suporte de fase lútea para pacientes com transferência de embrião congelado. Aí eu levantei, dentro de toda a literatura que eu revisei, qual é a real necessidade de estrogênio? Tem um ciclo que você vai ter mais benefício de usar do que outro? E quando nós podemos interromper o suporte de fase lútea? E depois eu tentei sumarizar algumas coisas que eu considerei mais importante para a gente levar para casa. Em relação às pacientes que disparam a ovulação com HCG e vão fazer a transferência a fresco, a gente sabe que o agente mais importante no suporte de fase lútea é a progesterona. Então esse corpo lúteo, ele vai estar disfuncional por toda a questão do estímulo ovariano em si, e a progesterona, como eu mostrei na revisão sistemática e meta-análise da Cochrane, vai aumentar em 77% a chance dessa paciente engravidar. E progesterona a gente tem diversas, tem vaginal, tem via oral, tem intramuscular, principalmente nos Estados Unidos eles usavam muito, e agora está sendo até lançado, daqui a alguns anos a gente vai ter aqui no Brasil aquele Prolutex, que é a progesterona subcutânea, tá? Em 2015, então, a mesma publicação da Cochrane, ela revisou essa questão após o trigger com HCG, para as pacientes que vão fazer transferência fresco. Usando a progesterona, as diferentes formas de progesterona, você tem benefício de uma forma em detrimento da outra? Vale mais a pena usar via oral, via vaginal, via intramuscular? E aqui, apesar de a gente ter qualidade de evidência científica diversa, a gente consegue ver que não tem nenhum estudo que mostre benefício de um tipo de progesterona em relação a outro. Então a grande questão é, não dá para não usar progesterona, mas independente do tipo de progesterona que você estiver usando, você está fazendo bem para essa paciente. Em relação ao nível, usar ou não estrogênio, né? Então a paciente está fazendo uma transferência fresco, disparou com HCG, eu preciso além da progesterona complementar com estrogênio, então tem um estudo, são 9 ensaios clínicos randomizados que eles sumarizaram nessa revisão da Cochrane, comparando só usar progesterona com progesterona e estrogênio. E aqui você vê que o intervalo de confiança engloba 1, então não existe evidência conclusiva de diferença entre os grupos. Então, para essas pacientes que você dispara a ovulação com HCG e vai transferir a fresco, usar progesterona sim, mas estrogênio talvez você não está trazendo muito benefício para ela. Existem alguns pesquisadores, principalmente muito no começo da reprodução humana, que eles almejavam manter o funcionamento do corpo lúteo não usando progesterona, mas sim usando HCG, tá? Você, claro, comparado com o placebo, então você não dá suporte por culpa de toda essa disfunção que você causou, você vai ter um benefício favorável em relação à taxa de gravidez, você tem que fazer um suporte, senão essas pacientes elas têm uma chance de gravidez menor, mas quando você compara com a progesterona, aqui são 5 ensaios clínicos randomizados, você vê que você não tem benefício, né? Então o HCG ele pode ser tão utilizado, então mantém a função do corpo lúteo, quanto a progesterona. Qual que é o grande problema na questão
questão do uso do HCG após o trigger com o HCG? É a questão do risco de hiperestímulo ovariano, né? Então, você fazer o HCG ou só fazer placebo, você aumenta o risco em 400 vezes aqui, e você fazer comparado progesterona com HCG, você diminui o risco da síndrome de hiperestímulo ovariano. Então, não tem muito cabimento hoje numa paciente que a gente dispara com HCG ovulação, você ficar usando HCG, por exemplo, vou transferir embrião, faz mais um bolo de HCG, vou fazer mais um pouquinho, até que de repente já tem a produção pelo trofoblasto do HCG, e aí você não precisa se preocupar mais com o suporte de fase lútea. Então, realmente, eles concluíram aqui que não tem mais benefício pela questão do risco de hiperestímulo ovariano, vale muito mais a pena você dar progesterona para essas pacientes. Alguns pesquisadores, eles aventaram fazer um bolos de agonista de HCG durante o meio da fase lútea. Então, a paciente coletou óvulo, disparou a ovulação com HCG, ela vai usar já progesterona. Que tal se a gente adicionar um bolos de agonista do GnRH no meio da fase lútea para fazer um efeito flare-up e dar uma melhorada nessa liberação de gonadotrofina hipotalâmica e hipofisária para você dar um suporte para o corpo lúteo melhor. E o que foi bacana é que existe sim uma evidência de 8 ensaios clínicos randomizados favorável à utilização do bolos do HCG nesse meio aí da fase lútea, né? É o pessoal lá de Ribeirão Preto que publicou essa revisão sistemática e meta-análise. Só que como a qualidade dos ensaios clínicos eles são de muito baixo nível de evidência científica, eles concluíram essa revisão sistemática, se eu não me engano foi publicado naquela Ultrasound in Obstetrics, que a incorporação dessa intervenção na prática diária seria ainda prematura. Então parece que tem um benefício, novos estudos aí precisam sair, então em pacientes a gente está conversando só que fazem o trigger com HCG. Bom, trigger com HCG, então com certeza progesterona, utilizar estrogênio parece que não tem muito benefício, manter a função do corpo lúteo só com HCG pelo risco de hiperestímulo não vale a pena, e talvez um bolos de agonista no meio da fase lútea pode ser benéfico ou não. Em relação ao agonista do GnRH, quando a gente dispara a ovulação com Lupron, com Gonapeptil, o distúrbio que a gente está causando na função hipotalâmica e hipofisária, ele é muito mais acentuado. Quando você dispara com HCG, você causa um distúrbio, mas como o HCG tem uma meia-vida mais longa, talvez você já tenha um benefício do suporte da fase lútea nessa situação. O agonista não. Ele vai causar uma luteólise muito mais rápida, e aqui, se você está pensando em transferir a fresco, você precisa ter um manejo mais intensivo em relação ao suporte. Eu trouxe aqui uma publicação de 2012, um estudo prospectivo, em pacientes que tinham risco de desenvolver síndrome de hiperestímulo ovariano, e eles aventaram nesse grupo fazer o disparo com um agonista e avaliar. Metade das pacientes eles fizeram o congelamento e transferência de embrião congelado, então freeze-all, protocolo, paciente com risco de hiperestímulo ovariano, e na outra metade eles fizeram a transferência a fresco. Nesse protocolo, a paciente que fazia o preparo artificial, ela usava aquela mesma dose de progesterona vaginal 800 mg por dia. Nas pacientes que fizeram transferência a fresco, eles fizeram um suporte estrogênico e de progesterona mais intensivo. Até mesmo a via da progesterona, eles utilizaram progesterona intramuscular e estrogênio. Eles conseguiram mostrar que a taxa de nascido vivo nessas pacientes não mudavam. Então que existia a possibilidade de você fazer transferência fresco em pacientes com risco de hiperestímulo que disparavam com o agonista caso você fizesse um suporte intensivo. Eu trouxe um outro estudo retrospectivo com um N um pouco maior, agora 363 pacientes, publicado em 2013, onde eles compararam você fazer o trigger convencional com HCG em pacientes que tinham o risco de hiperestímulo, mas que tinham um nível de estrogênio considerável, adequado no ponto de vista deles para ainda disparar com HCG, contra as pacientes que eles disparavam com o agonista do GnRH e faziam um suporte de fase lúteo intensivo. No caso do trigger do agonista, o suporte de fase lútea era feito com a mesma progesterona intramuscular,
com o crinone 2 vezes por dia e com o estrogênio vioral. Então eles pesavam muito mais a mão na questão do suporte de fase lútea, e o trigger com HCG, eles faziam só o suporte com crinone 2 vezes ao dia, né? E eles queriam, então, todos os pacientes com risco de hiperestímulo, o que eles encontraram? Que a taxa de gravidez não alterava, então que daria para o grupo comparado com o HCG convencional, você poderia ter uma taxa de gravidez adequada. E quando você avalia o risco de hiperestímulo ovariano, você está diminuindo muito o risco dessas pacientes do que disparar com o HCG. Dito isso, então, alguns pesquisadores, eles encontraram uma certa evidência, ainda você não tem ensaio clínico randomizado, você não tem um nível de evidência científica muito bom, mas se você utilizar um suporte de fase lútea mais intensivo, talvez você possa estar trazendo um benefício dessas pacientes conseguirem estar mantendo uma taxa de gravidez adequada. Aí, pensando na questão de otimizar ainda mais os resultados, alguns pesquisadores, e o primeiro que começou a pesquisar isso foi o Shapiro, lá de Las Vegas, ele começou a falar, poxa, então eu vou fazer o disparo com um agonista do GNRH, mas será que não vale a pena eu dar um cheirinho de HCG para essas pacientes, eu disparar com uma dose menor de HCG para você manter um corpo lúteo funcionante por mais tempo e talvez a gente conseguir trazer benefício para essas pacientes? Ele publicou um estudo retrospectivo de 45 casos, onde ele fazia então o duplo trigger, o dual trigger, e ele usava o agonista para disparar a ovulação e doses variáveis de HCG dependente do IMC da paciente. E fazia um suporte com estrogênio e progesterona, ele não falava como e nem havia do suporte da progesterona, a única coisa que ele colocou lá no protocolo é que o nível de estrogênio tinha que ser acima de 200 e o nível de progesterona acima de 15 nas dosagens que ele realizavam para acompanhamento, e ele demonstrou uma taxa de gravidez em curso de 53% e sem nenhum caso de hiperestímulo ovariano. Depois ele estendeu um pouquinho mais a experiência dele, já publicou um outro trabalho na Fertility com 297 casos, mostrando uma taxa de gravidez em curso de 57% com um caso só de hiperestímulo grave. Depois Griffin, em 2012, ele publicou também a questão do duplo trigger, então com o agonista e com o HCG de 1000, esse é um grupo que gosta muito da questão do dual trigger, e eles mostraram uma taxa de nascidos vivos no grupo que usou o agonista com o HCG maior do que o grupo que usou só o agonista, independente dos dois grupos estarem fazendo um suporte de fase lútea muito intensivo com progesterona intramuscular e o estrogênio transdérmico visando sempre manter o nível de estrogênio acima de 200 e o nível de progesterona acima de 20. Eles mantinham o suporte até 20 semanas. E no grupo de estudo que disparou com o HCG, o dual trigger, eles tiveram um caso de síndrome de hiperestímulo leve. Então, aparentemente, esses pesquisadores que pensavam em funcionar o HCG, eles avaliavam tanto a eficácia da técnica como a questão do risco de ter hiperestímulo ovariano, e parecia que realmente era uma coisa que tinha um caso de hiperestímulo leve, outro caso de hiperestímulo grave, né? Aqui já a gente está falando um pouquinho novas publicações, o Peter Maidan, e aqui um ensaio clínico randomizado. Ele tinha feito um cálculo amostral de 150 pacientes para cada grupo, e com essa amostra ele conseguiria ter 95% de poder para detectar uma redução de 38% em perda gestacional, e ele comparou usar o HCG convencional o HCG no dia da coleta contra paciente que disparava só com o agonista e fazia o suporte de fase lútea intensivo. E ele conseguiu ver que ele tinha aqui uma manutenção, a perda de gravidez, ele acreditava que poderia, o caso de disparar com o HCG, com o agonista, você poderia ter 38% de perda gestacional a mais, e ele avaliou que não existia diferença entre os grupos. Então, que era viável você fazer o disparo com um agonista mais HCG do que comparado contra o grupo controle que fazia só HCG. E depois, em 2016, a gente tem mais uma publicação, também um ensaio clínico randomizado. Eles que deveriam ter recrutado 41 pacientes em cada braço para conseguir um poder de 80% em calcular 29% de diferença em gravidez em curso. Infelizmente, eles não conseguiram ter esse N, eles finalizaram o trabalho antes, com 26 num braço e 31 num outro braço, mas eles compararam você fazer o agonista do GNRH com o HCG no dia da coleta contra
o trigger combinado do agonista com o HCG ou o agonista com o HCG na coleta. Existe diferença você fazer no dia do trigger ou no dia da coleta de óvulos? E eles viram que não existia diferença. Então parece que você só usar um pouco de HCG, tanto no dia do disparo da ovulação ou no dia da coleta de óvulos, você pode promover um suporte de fase lútea adequado. Em pacientes que têm embriões congelados, né, e isso é uma coisa que chama muita atenção, eu trouxe um gráfico aqui de como que está acontecendo isso nos Estados Unidos, então publicado na Fertility. Olha como está aumentando a prevalência de ciclos de transferência de embrião congelado. Então, com o advento de novas modalidades de criopreservação, com a taxa de sobrevida dos embriões atingindo níveis muito bons, várias clínicas estão optando por fazer o congelamento dos embriões e transferir em ciclo artificial. E aqui você pode pensar, poxa vida, o que eu faço para as minhas pacientes? Poderia deixar ela ovular naturalmente ou até fazer um ciclo naturalmente modificado só disparando com HCG? E eles viram, poxa, nessa situação, onde eu vou deixar a minha paciente ovular para transferir embrião, ou eu vou deixar o folículo dominante atingir determinado diâmetro de disparar a ovulação, eu preciso ou não preciso suplementar com progesterona essas pacientes, já que o corpo lúteo, teoricamente, vai ter a função dele normalizada. A evidência existe favorável a você não ter que suplementar com progesterona para essas pacientes. Então, se você vai fazer a transferência de embrião congelado, seja aquela ovule natural com um controle muito rigoroso com ultrassom e com dosagem hormonal, ou de repente você prefere disparar a ovulação e ela vai ter um corpo lúteo, a princípio você trazer o suporte de fase lútea para essa paciente, você não está trazendo benefício muito aumentado, principalmente nas pacientes que você usa o trigger com HCG, porque aí você já está tendo o benefício do HCG que você administrou para essa paciente. Em relação à questão do benefício, de você estar fazendo o ciclo natural contra o ciclo artificial, existe diferença? E essa meta-análise inclui os dados daquele último estudo mais famoso, o Antártica, né, o ensaio clínico randomizado. E a gente vê que não existe diferença. Então, você preparar a paciente num ciclo artificial para você ter uma melhor programação e transferir numa data já previamente estabelecida, ou você falar, não, vamos fazer então um ciclo natural e trazer algum benefício, você vê que não existe diferença entre os grupos. Aí cabe cada serviço avaliar o que fica melhor para a paciente. Então, é muito da escolha da paciente também, né? Falar, não queria tomar hormônio ou não, né? Até cada caso individualmente. Às vezes, esse cenário da preservação de fertilidade, que a paciente ainda tem função ovulatória mesmo depois da quimioterapia, para ela, de repente, poderia ter um benefício em minimizar um pouquinho o uso do hormônio, mas, habitualmente, eu acho que o ciclo artificial fica um pouco mais conveniente tanto para a paciente quanto para o médico. Até quando a gente tem que manter o suporte de fase lútea independente? Aí eu vou mostrar até o cenário em questão dos ciclos, né? Você tem então a manutenção da gravidez inicial, ela acontece pelo funcionamento do corpo lúteo, então quem vai estar produzindo os hormônios, o estrogênio e a progesterona para dar suporte para a gravidez é o corpo lúteo até determinado momento, e aqui você tem uma transição, uma troca do suporte da gravidez pelo corpo lúteo pela placenta. Então, com certeza, até 10 semanas você pode ter aí um benefício. Se você vai causar um distúrbio do hipotálamo hipófise que vai prejudicar a manutenção do corpo lúteo, é interessante manter a manutenção da fase lútea até 10 semanas. Depois de 10 semanas, você já vai ter uma produção placentária. Então, hoje em dia, aparentemente, os estudos mostram que não tem mais muito benefício em manter suporte de fase lútea após 10 semanas, né? Que alguns grupos, alguns centros, eles usam suporte de fase lútea até 12 semanas. Albugar, em 2008, ele avaliou pacientes que faziam disparo da ovulação com HCG. E ele dividiu as pacientes em dois grupos. O grupo que a paciente então engravidava, estava fazendo suporte de fase lútea com progesterona e quando ela vinha fazer o primeiro ultrassom, ele interrompia a administração de HCG, então lá entre 6 a 8 semanas ele parava, de HCG minto, de progesterona, ou após o ultrassom continuar com HCG por mais 3 semanas. E ele mostrou que essas pacientes, então, elas estavam grávidas, então não tem diferença em taxa de gravidez, elas tinham beta positivo, e daí depois que ele randomizava essas pacientes, e ele mostrou que não tinha diferença na taxa de abortamento, nem de sangramento dessas pacientes. Então, que você poderia, teoricamente, numa paciente que faz transferência de embrião a fresco com disparo com HCG, você pode interromper. Então, fez ultrassom, está com o coração batendo, não precisa dar mais hormônio para essa paciente.
Outro trabalho publicado em 2001, ele foi um pouquinho mais corajoso ao que eu acredito, que eu acho que vale a pena. Eles resolveram interromper o HCG, o suporte de fase lútea, no dia do HCG, contra dar o suporte por mais 3 dias. Então a paciente ligava, ó, tô grávida, doutor, beleza, para com todos os remédios, para com a progesterona, parabéns, está tudo em ordem. Ou não, mantém mais 3 semanas, vem fazer ultrassom aqui com 7 semanas, a gente dá uma olhada e depois a gente interrompe. Então eram pacientes que engravidavam, tanto no grupo de estudo quanto no grupo controle. E eles viram que não tinha risco aumentado de gravidez ectópica, risco de abortamento, então você poderia estar parando com o suporte de fase lútea no dia do HCG, né? Esse mesmo grupo depois publicou um ensaio clínico randomizado em 2002, são pesquisadores do mesmo centro, onde eles compararam, então, você utilizar 600 mg de progesterona via vaginal e você parar, então, no dia do beta-HCG, o suporte por mais 3 semanas, né? E aqui eles mostraram que não tem, então, depois dessa experiência que eles tinham avaliado com o estudo retrospectivo, fizeram ensaio clínico randomizado e viram que realmente você não tinha diferença. E o interessante, 2002, né, 2001, a outra publicação, né? Eles começavam com o suporte de fase lútea no dia de transferência do embrião. Então, realmente, o corpo lúteo, mesmo que ele seja disfuncional, quando você faz o HCG, ele ainda mantém uma certa função ali do corpo lúteo. É que o problema é o depois, é aquela janela que você vai estar criando. Então, quais são as mensagens para casa? A primeira coisa que talvez a gente possa ter um pouco mais de atenção, e por culpa principalmente daquele estudo publicado pelo grupo IVE, será que existe uma necessidade da monitorização dos níveis hormonais na fase lútea mais intensiva? Será que a gente vai ter que ter algum cuidado em relação aos pacientes antes de transferir embrião? Então, iniciou progesterona no dia certo, você vai fazer o checklist para paciente, ó, começou progesterona bem, tal, mas e a dosagem de hormônio no dia anterior à transferência ou no dia da transferência? Está adequado ou não para transferir? E aqui eu juro que eu vou até um pouquinho mais longe o que passa na minha cabeça. Será que faz sentido a gente fazer ERA se a gente nem dosa hormônio para essas pacientes? Então, você colocar 800 mg via vaginal para paciente, será que o nível de absorção é o mesmo de uma mulher para outra? Aí eles falam que você tem que suplementar 1 dia a mais de progesterona antes de transferir embrião para essa paciente. Será que se a gente corrigisse a dose de progesterona que essa paciente realmente precisa e transferir mesmo no 5º dia? Porque eu não acredito que a janela de implantação ela é tão variável. Eu acho que realmente as pacientes podem ter absorção diferente, mas isso é uma coisa da minha cabeça. Fica só a questão de monitorizar mais intensivo ou não. Realmente a necessidade de a gente fazer novos estudos em ciclos artificiais. Você não pode falar que uma progesterona é melhor do que a outra num ciclo de transferência fresco. Então aquele estudo lá da dihidrogesterona, né, então o do Faston, comparando com progesterona via vaginal, eles faziam em ciclo disparado com HCG, mas você já tem uma produção endógena da paciente, uma manutenção do corpo lúteo. O ideal seria fazer em ciclo de embrião congelado, que aí você realmente está vendo se uma progesterona é melhor do que a outra, né? Nas pacientes que fazem o trigger com agonista, você vê que eu não trouxe nenhum ensaio clínico randomizado nesses casos, são tudo estudos muito iniciais, mas a opinião de especialista considera você fazer uma suplementação com progesterona muito mais intempestiva, e aqui eles acreditam que talvez a progesterona intramuscular possa ter mais benefício do que a progesterona via vaginal ou outras vias. E aqui faz sentido, porque você disparando com o agonista, você vai causar uma disfunção hipotalâmica e hipofisária muito maior. E aqui seria como o mesmo cenário do ciclo artificial, para você comparar uma progesterona com outra, né? A suplementação com estrogênio é importante no ciclo que você dispara com o agonista do GnRH, mas não com HCG, então você não tem evidência de ensaio clínico randomizado comparando isso, mas todos os grandes especialistas que publicaram no sentido de disparo com HCG e com agonista de GnRH e transferência fresco, eles suplementam com estrogênio. O suporte de fase lútea nos ciclos naturais de transferência de embrião congelado talvez não seja necessário. As pacientes que vão fazer transferência de embrião congelado, você não vai estar trazendo um benefício maior fazendo transferência totalmente artificial contra a natural, e parece que independente do que você for fazer, você não tem que ter mais benefício de fazer transferência... desculpa. Aqui eu tinha passado um. Você não tem benefício de fazer suporte fase lútea até mais de 10 semanas, né?
Em relação ao suporte fase lútea no ciclo a fresco, aqui tem evidência para separar no beta-HCG ou no primeiro ultrassom, mas eu não sou corajoso, eu não pago para ver essas coisas, mas existe uma certa evidência, você poderia parar um pouco antes.